Saudações, senhoras e senhores, tudo certo? Continuando em nossa resolução, nossa sequência de resolução de provas, a gente vai resolver hoje a prova da FUVEST 2023, primeira fase, modelo V. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Felipe Garcia, espero que gostem aí do conteúdo do canal, dedicado totalmente ao ensino de Química, mais de 15 anos de experiência, preparo de pré-vestibular, Enem, SPSEC, outros vestibulares, Colégio Naval e muito mais. E também sócio do Química do Monstro, um canal baita gigante aí no YouTube, quem quiser deixar o follow lá também. Marcos e eu somos professores lá, tamo junto, vamos embora pra prova. Agora que eu já estou piquititinho aqui no cantinho, vamos lá. Questão número 11. Os cães podem ser treinados para identificar certas substâncias, dentre elas a cocaína. Contudo, para aprender a reconhecer o seu odor, o treinamento pode ser realizado com benzoato de metila, um éster de odor pungente, produto volátil da degradação da cocaína. E ele está mostrando a molécula da cocaína para a gente, meio que cortada aqui nessa parte, e ficando aí o CH3 aí, né? Sobrando aí o benzoato de metila. Considerando o exposto, qual das reações representadas pode gerar o mesmo éster capaz de atrair um cão treinado para identificação de cocaína? De cara a gente já sabe que se é um éster, vem da reação de esterificação. Reação de esterificação é ácido carboxílico mais álcool, dando éster mais água. E aí, o que essa reação vai tirar de cada parte, né, do ácido carboxílico e do álcool? A gente tem aí o ácido carboxílico, o radical ligado a ele a gente vai chamar de R, um radical genérico, e aqui a gente vai ter o álcool, aí eu vou chamar de R'. E aí, o que a gente tem é R dupla O, R' mais água. E aqui está o nosso éster, ou seja, este R' aqui, ele veio do álcool. E esse R que estava antes é o R que ficou no éster, na verdade, é o R que estava antes no ácido carboxílico, beleza? Então, quando a gente fala em termos de benzoato de metila, isso aqui veio do álcool, esse CH3 veio do álcool, na verdade o oxigênio também é do álcool, mas em termos de cadeia carbônica, o CH3 veio do álcool e a gente vem isso aqui do ácido carboxílico. E aí, pergunto a vocês, qual alternativa contempla todo este conhecimento? Letra A. Estamos aqui com a nossa parte do anel benzênico e a parte que veio do álcool é justamente a metila. Então, facílima essa aqui, letra A, nossa resposta. Letra B, a parte que veio do ácido carboxílico está certa, mas isso aqui não é arco, isso aqui não é um álcool, isso aqui é uma letra, certo? Aqui essa parte do anel aromático não tem nem ácido carboxílico, aqui a parte que veio do álcool é muito grande também. Aqui o ácido carboxílico não tem a cadeia aromática que a gente busca ali, então fail. Aqui a parte do álcool até ok. Aqui só tem anel aromático, não tem ácido carboxílico, aqui só tem uma letra, então sem dúvida a nossa resposta é a letra A. Beleza? Simbora de próxima. Questão número 12. Em um estudo, pesquisadores mostraram que a energia de interação é de SO3 com diversas espécies tem relação com a distância S⁻O, que ele chamou de dS⁻O, como representado na figura. E ele deu um gráfico para a gente, onde no eixo X eu tenho a distância da ligação dupla entre enxofre e oxigênio em angstroms, 10 a menos 6 metros, se eu não estou enganado. 10 a menos 6 não, 10 a menos 9, não lembro, ou 10 a menos 10. E a energia ali no eixo Y em quilocalorias por mol de ligações, interações, no caso, quebradas, né? Então, vamos lá. A gente consegue perceber aqui que o eixo X tem um valor reduzindo aqui no sentido para a esquerda. Ele está reduzindo a ligação, né? O comprimento da ligação, a distância da ligação é S⁻O, e a energia de interação está diminuindo. Então, quanto maior é essa extensão, essa distância da ligação S⁻O, maior
é a energia de interação do SO3 com essas diversas espécies, e aí ele vai botando as diversas espécies de acordo com a interação delas, a energia de interação. E aí vamos lá, a energia de interação de uma espécie com outra pode ser entendida como a energia necessária para desfazer a interação entre SO3 e os compostos estudados, né, os que estão aqui com esses 3 tracinhos depois à direita do SO3, como representado na figura ao lado. E aí ele fez uma representação genérica, né, onde o SO3 tem os tracinhos levando a espécie X, e a energia para desfazer essa interação é a energia de interação. Interpretando isso aqui, vamos lá, considerando essas informações, é correto afirmar que a interação mais forte ocorre entre SO3 e metila, cianeto de metila, que está aqui, ou seja, é uma das energias mais baixas, né? Então, no, de fato, está errado. Errou! Letra B. Quanto mais forte a interação entre moléculas, mais longa é a ligação a S dupla O. Com certeza, foi justamente o que a gente concluiu. Ou seja, se a gente está aumentando aqui no eixo X a ligação S dupla O, a energia está aumentando junto, é um gráfico crescente, certo? Então, com certeza, essa é a nossa resposta. A interação de SO3 e NH3 é a que faz com que a ligação S dupla O se alongue mais. E aí a gente vê a interação com o NH3 não vai dar o maior alongamento da ligação S dupla O. É, na verdade, o NME3, que é 3 metilos ligados a um nitrogênio, uma amina. Né? No caso, uma amina terciária. Beleza? Então, obviamente, essa ligação ela não muda com mágica, né? A gente tem uma interação, às vezes a interação é tão forte, porque o oxigênio puxa esses elétrons, ele é mais eletronegativo, então ele forma esse polo de atração, onde a concentração de elétrons está mais próxima dele, e os grupos que interagem vão puxar mais o oxigênio, que vai alongar mais essa ligação. Esse é o fenômeno. Então, não é o que se alonga mais, aqui também não é o mais forte. A ligação S dupla O se torna mais curta com o aumento da energia de interação. Não se torna mais curta, se torna mais longa. A energia de interação da SO3 com a molécula de HCN, então vamos lá, está aqui no início, HCN, é o mesmo valor do que a molécula de NH3. Aí não é, né, mestre? E a gente já está vendo que o NH3 está cá em cima e o HCN está aqui, ou seja, não é o mesmo valor, pelo contrário, né? Uma tem um número ali entre 0 e 5, mais próximo de 4 ali, 3 e pouco, e o outro está entre 15 e 25 ali, né? Provavelmente perto da faixa de 18, alguma coisa assim, enfim, 18 é alguma coisa, certo? Então, gabaritinho, letra B, bora de next. Questão 3, essa questão aqui é muito interessante. Não é tão de química assim, ela pode ser abordada como física, mas a gente estuda gases em química também, então em físico-química, né? Então serve também. Vamos lá, diversos processos na indústria do petróleo e gás podem envolver misturas de gases a diferentes temperaturas. Um sistema isolado é composto por 2 compartimentos, então vamos lá. Um sistema isolado, um sistema isolado é composto por 2 compartimentos de mesmo volume. Cara, sempre que eu vou fazer questão de gases, eu vou ficar ligado em isolamento térmico, em volume, em variação de volume, qual é o volume de cada compartimento, em pressão e número de mol de cada compartimento, são os dados que caracterizam os gases. O primeiro é ocupado por N1, 1 mol, e o segundo é ocupado por N2, 2 mols de gás, de um gás ideal monoatômico. Inicialmente, cada compartimento encontra-se em equilíbrio térmico com temperatura T1, 4T e T2 igual a T. Beleza, ele não falou nada sobre as pressões, respectivamente, conforme mostra a figura. Ele fez, não precisava, né, mas fez os compartimentos aí pra gente, né, os compartimentos claramente de volumes iguais. A partir de certo instante, a parede que separa os compartimentos é removida e, após algum tempo, o sistema atinge uma nova temperatura. Então, a parede que separa é removida e, após algum tempo, o sistema atinge uma nova temperatura de equilíbrio Tm. Supondo que não há trabalho, isso aqui é importantíssimo, não há trabalho após a remoção da parede, nem troca de calor entre o sistema e o ambiente externo,
a temperatura Tm é dada por... Então vamos lá. Ele deu um note a dot aqui, mas o que a gente sabe em termos de gases quando ele fala que o sistema é isolado termicamente e não tem trabalho? Ou seja, o sistema não realiza trabalho sobre as vizinhanças. Eu vou falar que a energia interna, que é a energia que está ali naquele sistema, ela é conservada. Então, se o ΔU, se a variação da energia interna, ela é igual a zero, então eu posso dizer que a energia interna do primeiro compartimento mais a energia interna do segundo compartimento, somadas vão dar a energia interna final do sistema, beleza? E ele deu aqui, ó, a energia interna de um gás ideal monoatômico é dada por U igual a 3nRT sobre 2, ou seja, 3 meios de nRT. Então, 3 meios de N1R T. Aí T1 é quanto? É 4T que ele falou? T1 é 4T. Então, N1R 4T. A gente sabe quanto é N1 também. Ele disse ali que N1, se eu não me engano, é 1. A gente depois vai substituir. Isso não é igual, isso é mais. Mais 3 meios de N2R T2, e aí T2 eu acho que é só T, não é isso? T2 é só T. Isso aqui vai ser igual a 3 meios vezes NF vezes R vezes TF, que a gente vai chamar de TM ali, né? Que ele falou pra gente, ele usou essa notação, beleza? Então, a partir dessa relação que basicamente vira substituir valores, né? A gente tem N1 sendo 1, R 4T mais 3 meios. N2 vai ser 2, RT. Isso aqui é igual a 3 meios. Número de mols final vai ser 2 mais 1 vezes R vezes a temperatura do equilíbrio. R está aparecendo em todos os termos, então eu posso colocar ele em evidência aqui nos primeiros, nos dois primeiros, e cortar com o R do final, já que trata-se de uma multiplicação. O 3 meios também está aparecendo, então eu posso também colocar ele em evidência. E ripa na churipa. E agora, basicamente, a gente tem 4T mais 2T, dando igual a 3TM. E aí, mole assim, 6T igual, vou até inverter, 3TM é igual a 6T, 3TM é igual a 6T, então TM vai ser igual a 2T. Beleza? Igual a 2T. Felipe, eu conseguiria fazer essa questão por PV/nRT? Não. Por quê? Até você tem como mensurar as duas pressões, né? Já que de um lado eu tenho pressão igual a nRT sobre V, e os volumes são iguais. Então, N1R 4T, 1 vezes R vezes 4T, a pressão do primeiro recipiente é o dobro da pressão do segundo. Mas ainda assim, você vai ter um estado final onde você não vai conseguir achar a temperatura. E na verdade ele já te deu essa equação aqui para facilitar a tua vida, né? A interpretação chave dessa questão é justamente o delta igual a zero, né? Ou seja, eu não tenho nem trabalho realizado, ele falou isso, ele falou que não tem troca de calor, né? Então, o que é a troca de calor com as vizinhanças é zero, e o W, que é o trabalho, é zero, beleza? Delta U, Q menos W. Show de bola, gabarito, letra C. Vamos a 14. Mais uma questão típica de vestibular. A gente tem o odor característico dos peixes e tal, a base de metilamina. E a gente tem metil, esse CH3, amina, o NH2. Esse odor pode ser minimizado lavando seu peixe, por exemplo, com suco de limão.
E aí, por que isso acontece, né? Eu tenho uma amina e eu tenho suco de limão. O que o suco de limão tem de mágico para conseguir remover esse odor? O suco de limão ele é ácido, todo mundo sabe disso, né? O limão tem essa característica de ser bastante ácido, aí o pH próximo de 2, é bem ácido, acho que é 2,5, 2,8. E a amina, as aminas, elas têm um nitrogênio, principalmente as primárias, muito disponível para realizar um ataque com esse parzinho de elétrons dele que está disponível aqui. Parzinho de elétrons que ele não usa na ligação. E aí isso torna ele o quê? Uma base de Lewis. Beleza? Uma base de Lewis. Esse Lewis ficou estilo, hein? Base de Lewis. Lembra que as 3 teorias ácido-base a gente tem Arrhenius, ácido, libera H+, base libera o H-. Bronsted e Lowry, ácido libera H+, base recebe H+, que ele chamou de próton, né? Base recebe próton, ácido doa próton. E Lewis, ácido sofre ataque de par de elétrons e base tem um par de elétrons disponível para realizar ataque. Então, com certeza, isso aqui é uma base de Lewis por causa desse parzinho de elétrons. E o limão, o suco de limão, vai ter o H+, que é específico da parte ácida. E o que vai acontecer? Esse parzinho de elétrons aqui, no caso da metilamina, ele vai realizar esse ataque no H+. E aí, o que vai ser formado? Um NH3+. Beleza? Esse NH3+ é a consequência desse ataquezinho aqui. Show? E é só a gente procurar isso nas nossas preciosas alternativas. A letra A, ela tá com a carga positiva, mas ela não tem esse nitrogênio ligado a 3 hidrogênios. Letra B, basicamente a metilamina do jeito que ela veio ao mundo. Letra C, com certeza a nossa resposta, né? Aqui a gente poderia abrir essa molécula, né? E botar aqui os hidrogênios e o carbono. Botar ela com a fórmula estrutural não condensada. E a carga aqui, né? Uma carga. A gente sabe que está no nitrogênio, mas vamos fingir que a gente não sabe. Beleza? Então, com certeza, a nossa respostinha é letra D. Ele botou o hidrogênio ali, mas ele não botou a carga positiva. Letra E, ele não botou o hidrogênio e também não botou o par de elétrons do nitrogênio. O par de elétrons sumiu, foi raptado. Beleza? Então, um gabaritinho aí, letra C. Simbora de próxima. Questãozinha 17. Poluentes orgânicos persistentes, POPs, são compostos que persistem no ambiente por longos períodos. Ou seja, são pouco degradados naturalmente, magnificam-se ao longo da teia trófica. E para quem não sabe, não sou professor de biologia, mas o que é uma magnificação trófica, né? É uma coisa que não vai conseguir ser degradada e vai se acumulando conforme os organismos heterotróficos vão comendo, né? Se alimentando, né? E uma coisa que vai se acumulando cada vez mais. Então, quanto mais longe do primeiro produtor, daquele primeiro produtor que consome aquilo, mais acúmulo vai ter. E provocam efeitos adversos à saúde e ao meio ambiente. Entre eles estão alguns compostos orgânicos clorados, utilizados como pesticidas isolantes de chamas. Uma das características dos POPs é que são pouco hidrossolúveis, ou seja, pouco hidrossolúvel, né? Uma coisa mais apolar, mais orgânica, né? Com elevada tendência de interagir com lipídios. E aí, óbvio, se eu tenho pouco hidrossolúvel, eu tenho uma interação maior com lipídios, né? Uma coisa mais apolar, mais gordurosa. Uma forma padronizada de se medir essa tendência é pelo cálculo do coeficiente de partição octanol-água, que é esse KOW, né? Octane e Water.
Esse coeficiente representa a razão entre a concentração de um composto na fase de N-octanol e na sua fase aquosa após a mistura e separação de fases. Com base nessas informações, essa não é a alternativa correta. Então vamos dar uma escrita, uma escrevida aqui. Então, se eu tenho uma coisa que é mais lipossolúvel, né? Pouco hidrossolúvel. Pouco hidrossolúvel. Então, obviamente, ela tem uma afinidade melhor por lipídios, gorduras. Então, ela é mais afim. Gorduras. E a gente consegue já deduzir que trata-se de um composto de baixíssima polaridade. Mais característica apolar do que polar, apesar de ter um cloro ali, que é um átomo muito eletronegativo. E aí, o que vai acontecer com esse KOW? Que vai ser concentração de octano sobre concentração na água. Se a substância ela tem baixa polaridade, a tendência é que a concentração dela em octano seja alta, a concentração em água seja baixa, e com isso o valor desse equilíbrio, dessa constante, né, que ele falou, coeficiente, na verdade, né, coeficiente de partição octanol-água, ele vai ser mais alto, beleza? Então vamos lá. Por possuírem KOW muito baixo. Errou! Os POPs não solubilizam nem na água nem no octanol. Solubilizam onde, né? Que mistério da meia-noite. O KOW, letra B, o KOW não pode ser determinado para os POPs, pois octanol e água são completamente miscíveis. Cara, muita gente vai ter dúvida nessa aí, vai falar, pô, octanol não é um álcool, só que vamos desenhar um octanol aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, tem mais ainda uma ligação assim. Octanol, deixa eu ver se eu contei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cara, vai ter a interaçãozinha aqui da ligação de hidrogênio? Pode ser que sim, com certeza. Por que não? Então, tem algum problema em ter essa interação? De forma alguma. Até aí, tudo certo. Tem um parzinho de elétrons aqui, outro parzinho, a gente gera essa interação. Tem um parzinho aqui, a gente gera. Vem outra molécula de água, interage aqui também. Só que, cara, presta atenção no seguinte. Olha o tamanho da cadeia hidrocarbônica disso. Ou seja, toda essa parte aqui, ela contribui para a polaridade. Eu tenho 8 carbonos, ou seja, essa molécula interage muito mais de uma maneira apolar com outros compostos apolares do que de uma maneira polar, onde só uma cabecinha de hidroxila tem em termos de conferência de polaridade, beleza? Então a molécula que majoritariamente vai ser apolar, então ela tem uma miscibilidade com água, deve ter muito baixa em função de ter 8 carbonos, e não, por isso que eu estou fazendo justamente, se eu tivesse essa miscibilidade, não faria sentido esse coeficiente, não faria sentido, porque eles não separariam em 2 fases. Ele ainda falou, após a mistura e separação das fases. Essa separação não é uma separação de destilação, uma separação num funil de bromo. Você agita, as fases se separam e você tira uma e vê quanto ficou na outra. É basicamente isso, né? Então, errou! Letra B está errada. Uma vez que os POPs se magnificam ao longo da teia, ok, sua concentração é maior em produtores primários. Não, na verdade a gente está falando dos caras do início da cadeia, da teia alimentar. Então, não é tão alta, ele é maior no final, porque ele vai se acumulando. A magnificação ela é justamente isso. Letra D. Os compostos clorados são pouco solúveis em água? Não, né? Não necessariamente, depende do composto. De forma que o NaCl pode ser considerado
Sal de cozinha, cara, cloreto de sódio, não, enfim. Os compostos clorados são pouco solúveis em água, depende do composto. Se for orgânico, pode ser que sim, dependendo da quantidade de carbonos que tem nele. De forma que, agora, isso aqui é o absurdo, né? NaCl ser considerado um poluente orgânico persistente, é sal, literalmente cloreto de sódio, mas enfim. Obviamente a nossa resposta aí, os POPs possuem KOW elevado, perfeito, solubilizando-se mais facilmente, vão se ter mais facilmente na fase orgânica por serem substâncias lipossolúveis. Ó, perfeito. Perfeito, perfeito. E aí é isso. Pouco hidrossolúvel, mais afinidade por gorduras. Posso escrever aqui que também é lipossolúvel. Solubilidade ela tem relação direta com a interação, né? Então, os similares dissolvem similares aí, colocando de uma maneira geral. Beleza? Então, gabarito aqui, letra E, número 17, letra E. 23. Alguns aviões empregam fibra de carbono em uma porcentagem significativa das suas estruturas, tornando-as muito menos densas. Partes da estrutura, no entanto, são compostas por metais. Devido à baixa densidade, o alumínio seria uma boa alternativa de metal a ser usado. Entretanto, quando em contato com a fibra de carbono, o alumínio é corroído. Então, isso é um baita problema, né? A gente não quer que nada corroa no avião. Esse processo é denominado corrosão galvânica e acontece quando dois materiais possuem potencial elétrico diferente, são colocados em contato com um eletrólito como uma solução salina. Eletrólito é uma solução que tem íons, né? Eletrólito é aquele que é capaz de ajudar a condução de corrente elétrica, né? A gente vê, por exemplo, os isotônicos, né? Os que a gente tem vários sais minerais que a gente toma quando sua ou faz exercício e está precisando repor os sais, a gente toma, são eletrólitos, são íons, né? Então a gente tem magnésio, cálcio, sódio, potássio, lítio, fosfato, enfim, nitrato e tudo mais. Beleza? Então, uma solução salina é uma solução que tem eletrólitos. O isotônico é uma solução salina. Para abordar esse problema, pode-se avaliar os potenciais elétricos, densidade e preço aproximado de diversos materiais apresentados. Então, vamos lá. Aí a gente tem essa figura aqui a seguir, onde a gente tem o potencial elétrico em solução salina. E aqui está o alumínio. Beleza? Aqui está o que é utilizado. A gente quer uma relação aí meio que perfeita, né? A gente quer a densidade boa, a gente quer o preço bom, a gente quer o potencial elétrico bom, e tudo isso aí tem que ser colocado em jogo. Beleza? Em termos de densidade, vamos supor que a gente queira abordar aqui primeiro a densidade. Em termos de densidade, a gente não pode usar prata, 10,49. Então, prata vai de Vasco. O ouro, 19,3, chora. E o cádmio também não é muito bom, né? Cádmio também tá lá para 3 vezes a densidade do alumínio. Então, a gente já não pode usar ouro, prata e cádmio. Então, ouro, prata e cádmio. Ou seja, aqui, vou fazer um xizinho, né, para não gerar confusão. Aqui a gente já consegue excluir a letra A, a letra C e a letra D. E aí a gente fica entre zinco e titânio. E aí, basicamente, o que a gente está olhando? Zinco, em termos de preço, ele é o mesmo preço que o alumínio. Então, em termos de valor, né, o zinco é melhor que o titânio. Só que tem algo que o dinheiro não compra. Quer dizer, nesse caso aqui compra. O potencial elétrico. Então, cádmio já foi. Cádmio a gente exclui. Prata a gente exclui. Ouro a gente exclui. A gente quer algo que tenha menos facilidade em oxidar. A gente está trocando o alumínio porque ele é corroído.
Então, se a gente pega um potencial que nem o do zinco, a gente tem mais facilidade de corroer triplicando a densidade. Ou seja, não vale a pena, entendeu? Então, em termos de potencial, a gente só tem como ficar com o titânio. Ele é o melhor de todos? Não. O ouro é melhor que ele. Mas o ouro tem uma densidade muito alta. Então, num balanço, né, digamos, completo das questões, dos fatores que a gente está analisando, sem dúvida o titânio é a melhor opção. Ah, mas o titânio custa R$ 150 o quilo. Mas ele tem uma densidade que não é tão alta em relação ao do alumínio, não chega nem a ser 2 vezes a densidade do alumínio, e ele oxida muito mais dificilmente do que o zinco. Então, titânio é a nossa escolha. Olha a diferença dele para o carbono, que é justamente a fibra de carbono que diminui a densidade, né? Uma diferença muito menor. Então a gente ainda tem como olhar isso aqui, ó. A diferença dele de potencial para o carbono ela é muito menor. E o zinco, pô, o zinco ia ter uma diferença gigantesca, né, cara? O zinco ia ser tipo daqui até aqui. Então, não é uma boa. Nossa respostinha é o titânio. Letra B. Show? Beleza. E essa foi a 23. Vamos de next. 25. Combustíveis fósseis como diesel contêm em sua composição uma fração de enxofre. Tá, aí não tem novidade. Durante o processo de combustão, o enxofre é convertido em SO2. Então vamos sublinhar isso aqui, apesar de ter a reação já ali embaixo, né? Tornando-se um poluente ambiental. Em postos de combustível, normalmente são comercializados 2 tipos de diesel, diesel S10 e diesel S500. O primeiro contém 10 ppm de enxofre e o segundo 500 ppm de enxofre. Considere que na combustão do diesel todo o enxofre seja convertido em SO2 conforme a ação a seguir. Nesse caso, a diferença de massa de SO2 emitido para a atmosfera por quilograma de diesel quando cada um dos 2 tipos é queimado é D. Então vamos lá. A gente tem a noção de ppm. Se a gente não tiver também, ele deu uma cola pra gente aqui. Um ppm de enxofre equivale a 1 miligrama de enxofre por quilograma de diesel, né? ppm é parte por milhão. Então, se 1 quilograma são 1 milhão de partes, qual é uma parte dela? É 1 miligrama. Então, 10 ppm de enxofre equivale a 10 miligramas de enxofre para cada 1, que é 10 a 6 miligramas, né? Quilograma de diesel. Beleza? Ele não precisaria dar essa cola para você, né? Mas ele já te ajudou de uma maneira fenomenal. 1 quilograma, para ter ideia, é como se fosse 10 a 6 miligramas. Beleza? Por isso que é parte por milhão. 10 partes para cada 1 milhão de partes. E a gente sabe que pela reação, ele deu os dados de massa aqui também, então pela reação eu tenho aqui 1 mol de enxofre, volta para minha canetinha preta. 1 mol de enxofre vai reagir formando 1 mol de SO2. 1 mol de enxofre mais 1 mol de O2, dando 1 mol de SO2. 1 mol de enxofre apresenta a massa de 32 gramas. 1 mol de SO2 apresenta a massa de 32 mais 2, 64 gramas, né? Se a gente ainda tem dúvida, eu posso jogar isso aqui para baixo e fazer a soma. A cálculo da massa molar do SO2. Massa molar do SO2 vai ser igual a 32 mais 16 vezes 2, que é a massa do oxigênio, que dá 64 gramas por mol. E aí, a nossa regra de 3 basicamente está montada. Se eu estou queimando 1 kg de diesel, eu estou consumindo 10 miligramas de enxofre, no caso do diesel S10.
E aí, quanto que eu vou formar aqui? Vou formar X miligrama. Felipe, pode isso? Grama em cima, miligrama embaixo? Pode. Você tem que entender que a unidade de cima e a unidade de baixo, se elas sofrem a mesma alteração, no caso essa adição de um prefixo mili, eu tenho que fazer a mesma adição, a mesma alteração de cima para baixo. Se eu fizer a mesma alteração dos dois lados de cima para baixo, perfeito, funciona. Vou até jogar isso aqui um pouquinho mais para a direita, porque a gente tem esse espaço que a gente pode consumir, não vamos deixar. Vamos deixar sobrar, vamos valorizar as folhas digitais. Então, tá aqui a relação básica, aqui está os 10 gramas e os X, os 10 miligramas e os X miligramas que eu vou descobrir. X aqui vai ser 10 vezes 64 divididos por 32, aí fica fácil. 64, 32, 2, 1. Então aqui eu vou gerar 20 miligramas de SO2. E aí você fala, pô, Felipe, 20 miligramas é tão pouco por quilo. Agora, aí a gente pensa assim, pô, o outro é 500 ppm. Vou ter que fazer essa conta de novo. Só que aqui 500 e aqui X? Não. 500 não é 50 vezes 10? Então, se isso aqui é o diesel S1, S10, se esse aqui é o diesel S10, basta eu multiplicar isso aqui por 50 e eu vou ter o que é gerado pelo diesel S500. Ou seja, se isso aqui é o S10, para o diesel S500, que é 500 ppm, eu vou ter a multiplicação por 50. Então aqui eu multiplico por 50. Felipe, eu não acredito nisso, eu prefiro fazer a conta. Está autorizado. Pode fazer. Não, brincadeira, vou fazer para vocês terem certeza. Então, que a gente deixou de emitir é 980 miligramas, né, que provavelmente está em alguma resposta, aí letra C, mas vamos fazer essa continha para a gente ver com certeza que dá isso, né? É basicamente a mesma regra de 3 de cima, então 32 gramas de S, porque é a mesma reação, né? Dando 64 gramas de SO2. Só repetir a primeira linha da regra de 3. Aqui eu vou botar 500 miligramas de S e aqui eu vou botar Y miligramas de SO2. Y vai ser 500 vezes 64 divididos por 32. E a gente tem aí 64 por 32, 1 e 2. 2 vezes 500, 1000 miligramas de SO2 aqui, confirmando aí que a gente pode fazer daquela forma. Beleza? Lei de Proust. Na verdade, lei das proporções fixas. Ou seja, se eu multiplico a massa de enxofre que eu reagi por 50, a massa de O2 que eu vou consumir para reagir com ele vai ser multiplicada por 50 e a massa de produto gerado também multiplicada por 50. Beleza pura? Então, o que eu deixo de emitir nessa brincadeira aqui, vou botar de azul escuro, é 980 miligramas a menos para cada quilograma, já que essa quantidade é respectiva a 1 quilograma de diesel queimado. Beleza? Vamos para a questão 26. Então, gabarito letra C. Vamos para a questão 26. A tabela fornece informações sobre fatores ambientais relacionados a duas regiões de floresta, uma com alto grau de degradação, que é a 1, e outra com baixo grau de degradação, que é a 2. E a gente tem algumas características, né? Frequência de geada, temperatura máxima no verão, disponibilidade de água no solo, concentração de SO2 na atmosfera e concentração de CO2. Bom, tem alguma coisa acontecendo na região 1 que não está acontecendo na região 2, né? A gente tem isso aqui evidenciado, né, não enunciado, né? Tá aqui, alto grau de degradação em 1 e outra com baixo grau de degradação, 2. Beleza.
Com base nos dados da tabela, qual fenômeno pode causar maior grau de degradação nas florestas da região 1 em comparação àquelas da região 2? Vamos dar uma olhada, mas aqui a gente já sabe que não é falta de água, não é temperatura muito quente, não é o excesso de frio, de geadas, de gelo, e não é nada ligado a aquecimento global, efeito estufa, nada disso, porque a concentração de CO2 na atmosfera das duas é igual. Então, se estivesse acontecendo uma coisa que fosse por causa disso, ia acontecer nas duas, não em uma. E SO2 aqui é a nossa maior, né? A nossa maior comparação, a maior diferença danosa em termos de degradação ambiental. Letra A, chuva ácida. Isso aí ficou fácil. Letra B, aquecimento global. Aquecimento global não tem como ser, por quê? O aquecimento global, deixa eu botar aqui de outra cor. O aquecimento global teria a ver com a concentração de CO2. E a concentração de CO2 é moderada nas duas, então é igual. Uma coisa não tem como diferenciar a outra. O congelamento não tem como ser, por quê? Porque a frequência de geada na região 1 é baixa em relação à região 2. Déficit hídrico, pelo amor de Deus, disponibilidade de água no solo alta e moderada. E calor extremo no verão, a gente tem a temperatura máxima no verão na região 1 moderada, enquanto a outra está alta. Beleza? Então, obviamente, se a gente for comparar essas duas regiões aí, a gente tem a região 1 como uma região de maior probabilidade de chuva ácida. Vou botar aqui as reaçõezinhas da formação de chuva ácida, beleza? Aqui eu posso botar um meio, mas eu não gosto de botar coeficiente fracionário, porque eu não acho que tá certo. Matematicamente funciona, mas não tá certo. Então vamos colocar aqui, botar em vermelho. Aqui eu tenho 2SO3, aqui eu tenho 2O2, não, 2SO2. E 1O2, beleza? Show de bola. E o SO3 é a chuva ácida? Não, o SO3 é um anidrido, um óxido ácido que, quando reage com a água, vai formar o nosso velho conhecido ácido sulfúrico. Beleza? Tem mais reação de chuva ácida? Com certeza. A gente tem o NO2, né? A gente tem NO2 mais água formando HNO3 e HNO2. Beleza? Aqui a gente vai ter 2NO2. Vou botar de vermelhinho, que lá em cima está de vermelhinho. Então, esses aqui são ácidos que vão ser os originadores da acidez elevada da chuva. A chuva já é naturalmente ácida, pH 5.5. Abaixo disso, aí é que ela é considerada uma chuva ácida, beleza? É uma acidez acima do normal. A chuva já é ácida porque já tem alguns gases na atmosfera, um processo natural, beleza? Então, deixa eu só voltar lá para você ver o gabarito. Gabarito não é essa, cadê o próximo? Gabarito letra A. Então, bora de próximo. Questão 56. Richard Feynman, Prêmio Nobel da Física em 1965, fez comentários sobre o processo de combustão em uma entrevista chamada Fun to Imagine. Segundo ele, à primeira vista é impressionante pensar que os átomos de carbono de uma árvore não entram em combustão com o oxigênio da atmosfera de forma espontânea. Graças a Deus, já que existe uma grande afinidade entre essas espécies. Então, vamos sublinhar esse texto aqui. Os átomos de carbono de uma árvore não entram em combustão com oxigênio da atmosfera de forma espontânea, mesmo existindo essa grande afinidade entre as espécies para a formação de CO2. Entretanto, quando a reação tem início, o fogo se espalha facilmente. E aí, essa aparente contradição pode ser explicada facilmente. Por quê? Para uma reação acontecer, ela tem uma barreira energética inicial que a gente chama energia de ativação. Então, o que a gente quer dizer quando a gente fala em energia de ativação? A gente está falando de uma energia mínima. Para que aquele processo aconteça. Deixa eu escrever para baixo que tem mais espaço.
energia de ativação, ou EAT, ou EA, em alguns lugares, ativação. E a gente pode chamar de EA ou EAT. O mais comum é EA. E aí é o que? É a energia mínima para que uma reação ocorra. Uma combustão é uma reação exotérmica, então ela libera energia. Ela por si só a existência, a ocorrência dela, ela já libera energia. E aí o fato dela liberar energia já fornece energia de ativação para que continue acontecendo a sequência de reações com os mesmos reagentes que já estão ali presentes, né? Então a gente tem esses dois fatores aí. E a combustão, ela é uma reação exotérmica, ou seja, ela libera energia na forma de calor. A gente pode dizer que o ΔH dela é menor do que zero, beleza? Então, essa energia aqui, ela vai funcionar como uma energia de ativação para as próximas reações, beleza? E é isso que explica o fato de não entrar em combustão espontaneamente, mas uma vez que comece o fogo, a coisa se alastra fácil. Então, essa aparente contradição pode ser explicada. A reação depende de um processo que concentre o carbono. Concentrar o carbono? Não. A gente pode concentrar mais oxigênio e isso aí aumenta a frequência de colisões com as moléculas, o que facilita, mas isso não vai gerar essa espontaneidade toda. O fogo torna a reação desfavorável. Na verdade, não. O fogo torna a reação favorável, porque ele libera essa energia que vai ser usada como energia de ativação para os próximos processos de reação. O fogo depende da presença de CO2 para começar. Na verdade, o CO2 vai extinguir o fogo, né? Então, se tiver CO2, o fogo acaba, né? Porque o CO2 é mais denso que o oxigênio, então ele ocupa o lugar do oxigênio. Acabando o oxigênio, se acaba com um dos reagentes da reação, então a reação para. Letra D. O átomo de carbono da árvore é muito mais resistente. O que ele tem de especial ao O2 do que os átomos de carbono dispersos no fogo? O que esse átomo de carbono tem? Não tem a ver com a resistência dele, tem a ver com a energia de ativação, obviamente. Letra E. A reação precisa de uma energia de ativação para começar, com certeza. Nosso gabarites, letra E. Vamos de 57. Carbono 14, um isótopo radioativo com meia-vida de 5.700 anos, é gerado de forma constante na atmosfera a partir da interação de nêutrons com o nitrogênio atmosférico. Esse carbono 14 reage com O2 e produz CO2 com carbono 14. Em função do seu decaimento e de suas taxas de deposição e formação, a proporção de carbono de CO2 com carbono 14 e CO2 com carbono 12 na atmosfera é razoavelmente constante ao longo da história geológica. Esses gases são absorvidos por produtores primários pela fotossíntese, e os isótopos de carbono são transferidos aos organismos heterotróficos pela teia alimentar. Então, é basicamente uma forma da gente dizer que a proporção de carbono 14 ela depende da alimentação. Já ouviu falar em datação por carbono 14? É exatamente isso. Se a gente se alimenta, a gente está mantendo uma proporção constante, porque aquilo do que a gente se alimenta está mantendo uma proporção constante em função de consumir esse CO2 com carbono 14 da atmosfera. Então a gente consome e a gente vai eliminando. A partir do momento em que a vida cessa, eu tenho como ver a partir de quanto carbono 14 resta, quanto tempo passou. Porque eu parei de ingerir, eu só estou degradando, só está decaindo o carbono 14. Fez sentido? Então, se eu souber quanto tem, eu tenho uma diferença em relação a eu, você, os animais, os vegetais, e essa diferença vai dizer quanto tempo passou tendo conhecimento dessa meia-vida de 5.700 anos. Mas continuando, com a queima de combustíveis fósseis produzidos há milhões de anos, quantidades significativas de CO2 têm sido lançadas na atmosfera, aumentando a concentração desse gás. Com base no exposto, CO2 emitido a partir da queima de combustíveis fósseis mantém constante a proporção de carbono 12 e carbono 14 na atmosfera em relação ao encontrado no período pré-industrial? Com certeza não, né? A gente está botando mais CO2, esse CO2
que vem da queima dos combustíveis, né? Eu vou até botar o contrário aqui, eu vou botar queima dos combustíveis fósseis, né? Importante. Petróleo, basicamente. Vão gerar um aumento na quantidade de CO2. Só que esse material que está degradado há milhões de anos, degradando na verdade, ele já não tem tanto carbono 14. Então esse combustível, esse CO2, esse combustível que queima, para gerar CO2, ele não vai ter uma concentração alta de carbono 14, vai ter baixa. E aí, como a concentração é baixa, a proporção entre carbono 12 e carbono 14, ela vai começar a aumentar em relação a carbono 12. E aí, aumentando em relação a carbono 12, essa proporção fica um número maior, né? Porque aumenta o numerador e o denominador, ou se mantém constante, né? Ou diminui. Beleza? Nesse caso, se mantém constante, que é a proporção gerada na nossa própria atmosfera, em função do nitrogênio ficar instável quando recebe um nêutron e virar um carbono. Beleza? Então, mantém constante a proporção? Não. Letra B. Apresenta maior concentração de carbono 14? Não tem como apresentar, porque se ele está tanto tempo ali, aquele carbono, milhões de anos. Olha só, cadê? Produzidos há milhões de anos. Cara, meia-vida do carbono 14 é 5.700 anos. Então, assim, pelo amor de Deus, sabe? Tem milhões de anos. Então, não é nem 1 milhão, é milhões. Então, né? A proporção de carbono 14 é bem menor. Apresenta maior concentração de carbono 14 em relação à concentração de CO2 com carbono 12 na atmosfera encontrada no período pré-industrial. Com certeza não. Contém quantidades iguais? Não. Se passou milhões de anos e a minha vida do carbono 14 é 5.700 anos, tem bem menos carbono 14 do que tem de carbono 12, né? Dado que as taxas de formação e deposição de ambos são as mesmas. Não. Aumenta a proporção C12 sobre C14 na atmosfera. Então não vou nem sublinhar de vermelho, vou sublinhar de verde, que tá certo. Em relação à época, em relação a encontrado no período pré-industrial, com certeza é. Contém apenas carbono 14? Não. Vai ter um pouquinho de carbono 14, CO2, na forma de carbono 14, ali com carbono 14? Pode ter um pouco, mas é bem pouco, até porque o decaimento é exponencial, então sempre tem um pouquinho. Mas em relação Olha, ele ainda fala que é um gás de efeito estufa mais eficiente que CO2, mas enfim, não contém apenas CO2 de carbono 14, beleza? E como a gente tem milhões de anos, vou até escrever isso aqui, né? Milhões de anos, a gente tem 5.700 anos de meia-vida, ou seja, a quantidade de carbono 14 vai ser baixa ali. Logo, quando eu queimar, a queima tem menos CO2 de carbono 14. Beleza? E é isso, letra D. Pessoal, vamos para a questão 58. Se esse vídeo está te ajudando, se você está querendo estudar e eu estou conseguindo explicar as coisas para você, você está conseguindo entender as coisas que eu falo, considere se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar esse vídeo, deixar o teu like, beleza? Isso ajuda muito o trabalho, faz esse vídeo chegar em mais gente, então eu consigo ajudar mais gente. E você me agradece de alguma forma. Se quiser também deixar aí nos comentários alguma crítica, alguma sugestão, coisas que você tenham vontade de ver, de assistir, de aprender aqui, mandem aí nos comentários, beleza? E tamo junto, bora para a questão 58. O gráfico mostra a quantidade de emissão de CO2 em bilhões de toneladas em função do ano. Aumentou um pouquinho de 1850 para cá, obviamente tem uma industrialização envolvida nesse processo, não sou professor de geografia para entrar a fundo, mas
O total de emissão de CO2 em bilhões de toneladas entre os anos de 1950 e 1990 está entre. Então vamos lá. Ele quer que a gente some. Aqui tem várias verticais, né? Várias verticais. Ele quer que a gente vá somando isso até 1990. E quando eu repito uma linha várias vezes por um determinado intervalo, eu estou formando uma área, não é verdade? Então, na verdade, daqui até aqui, eu tenho uma área. E é uma área de trapézio. Dei aula de matemática há muitos anos da minha vida, isso aqui é chá com torrada. Isso aqui vai dizer para mim o quanto que eu emiti de bilhões de toneladas. E aí, a gente vem aqui no eixo Y, a gente vem aqui e a gente vem aqui. E aí, deixa eu só ver o quanto tá ali. Tá satisfatório. A gente vem aqui e aqui. E como é um valor aproximado, e aqui tem um intervalo gigantescamente distante um do outro, a gente tem aí, né, uma área. Vou botar aqui a área do trapézio. Vai ser o quê? Base menor, base maior, divididos por 2, média aritmética das duas bases, vezes a altura. A altura é como se fosse esse intervalo, né? A altura é 1990 menos 1950, que são os 40 anos de intervalo que ele quer. Se eu tenho bilhões de toneladas em função do ano, eu tenho aí que a área vai ser igual, vou botar a área do trap aqui, vai ser igual. Base maior, vou botar aí uns 23. É um valor aproximado, não tem problema. E aqui é mais, não é menos. Base menor, 5, vou botar 6. E isso aqui dividido por 2 vezes 40. Ou seja, eu tenho aí 14,5 vezes 40. Vou botar 15 vezes 40 aí, de uma maneira bem aproximada, já que ele está botando um intervalo grotescamente grande lá em cima. Né? 15 vezes 40 vai dar 150 vezes 4, algo aí em torno de 550. Beleza? Vou botar esse 6 aqui para 7. Não tem problema porque é literalmente um valor aproximado. Então, são aproximadamente 550 bilhões de toneladas de CO2 emitidos aí em 40 anos. Beleza? 550 de uma maneira aproximada vai estar entre 380, 300 e 800. Ou seja, Felipe, se eu botasse aqui 20 e aqui 5, 25 sobre 2, 12,5, 12,5 vezes 40, daria 125 vezes 4, ainda daria um valor entre 300 e 800, beleza? Então não se preocupa muito com a precisão, sempre olha as alternativas em termos de questão de conta para você ver o como você pode aproximar para facilitar a tua vida. Gabarito, então, letra D. 71. Uma das apostas de produção de energia limpa, sem emissão de gases de efeito estufa e sem geração de ruídos radioativos, é a fusão nuclear, como é que ocorre nas estrelas. Em laboratórios são utilizados isótopos de hidrogênio, deutério e trítio, que dentro de um intenso campo magnético são aquecidos a 150 milhões de graus Celsius, e nessas condições o deutério e o trítio fundem-se formando hélio 4, e um subproduto, além de liberar uma grande quantidade de energia. E aí, com base nessas informações, assinale a alternativa que traz as informações corretas sobre qual é o subproduto formado e a variação de entalpia do processo. Se ele libera uma grande quantidade de energia, a gente já sabe que é um processo exotérmico.
Libera energia, então, ΔH menor que zero, e vamos fazer essa reação. Vamos ver como é que fica aqui em termos de próton e nêutron. Um próton e um nêutron, beleza? Aqui eu tenho um próton e 2 nêutrons. Aqui eu tenho dois prótons e 2 nêutrons. Então, o que está faltando para a gente conseguir fechar isso aqui? Justamente um nêutron, que tem massa e não tem número atômico. Beleza? Então, isso aqui é um nêutron. Nossa Senhora. Beleza? Então, com certeza, ΔH menor que zero e nêutron, letra C. Show? Aqui a gente pode fazer essa analogia aqui de um próton mais um próton igual a 2 prótons, um nêutron mais 2 nêutrons igual a 2 nêutrons, mais esse neutrinho aqui. Mais esse neutrinho. Beleza? Essa foi a 71. Vamos a 72. De acordo com o órgão responsável pela área de telecomunicações e radiodifusão dos Estados Unidos, considera-se ionizante qualquer radiação eletromagnética que transporte energia maior que 10 eletronvolts. Esse volts era para estar com letra maiúscula, mas enfim. Essa energia é equivalente àquela transportada pelo ultravioleta longínquo, uma das faixas mais energéticas do ultravioleta, que se estende de entre 122 e 200 nanômetros de comprimento de onda. De acordo com a professora Patrícia Nicolucci, espero que eu tenha falado certo, da USP, há 2 tipos de radiação, a ionizante e a não ionizante. Mas elas possuem características diferentes de interação com o corpo humano. Alguns tipos de radiação são consideradas não ionizantes porque a energia não é suficiente para liberar elétrons quando interagem com o tecido do corpo humano ou qualquer outro material. Já a radiação ionizante, utilizada em medicina nuclear e radioterapia, tem uma energia maior, o que lhe confere essa característica de tirar elétrons dos átomos da matéria com a qual interage. E aí, vamos fazer uma relaçãozinha aqui, dando um pitacozinho na física, né? A gente tem aqui o comprimento de onda e a energia. E essa relação entre comprimento de onda e energia que é o nosso famoso lambda, e energia, a gente sabe que quanto menor o comprimento de onda, maior é a energia. Beleza? Então, o que é uma radiação ionizante? Ela vai se chocar, deixa eu fazer coloridinho, né? Ela vai se chocar com um determinado material. Não consigo fazer essa redondinha direito. Isso não ficou muito bom não, mas... Isso aqui seria a radiação. Ela se choca com um determinado material. Vamos botar aqui um material qualquer. E ela arranca elétron dali. E aí, quando arranca elétron, aquilo passa a ser um íon. Radiação ionizante. Você ligou? Isso aí foi que o Bohr falou sobre, quando ele falou do efeito fotoelétrico, né? A gente tem aí o comprimento de onda, se tiver energia suficiente, um comprimento de onda suficientemente baixo, vai ser uma radiação eletromagnética de alta energia, que quando se choca com o material, arranca elétron. E isso aqui, especificamente, chama
efeito fotoelétrico, e essa radiação ela vai ser chamada de ionizante. Fotoelétrico. E essa radiação aqui, como ela arrancou um elétron, ela é a chamada radiação ionizante. As pessoas têm medo de falar em radiação porque elas sempre acham que tem alguma coisa envolvendo um acidente nuclear na esquina, alguma coisa desse tipo. Toda luz é uma radiação, beleza? A luz que está me iluminando aqui agora, a luz que sai do seu celular, a luz da sua televisão, a luz do sol, a luz da sua sala, todas essas luzes são radiações eletromagnéticas. O micro-ondas também é uma radiação eletromagnética, só que é um comprimento de onda não visível. A gente só consegue enxergar de 400 a 700 nanômetros. E as pessoas, quando se fala em radiação, elas ficam, ai meu Deus do céu, radiação, vai tudo explodir, acidente, não sei o que lá. E, na verdade, radiação é qualquer luz que a gente enxergue ou não, beleza? E a gente tem os comprimentos de onda que vão definir se a gente enxerga ou não e vão definir a energia dessa radiação. A radiação eletromagnética, ela tem um campo elétrico e um campo magnético, beleza? Então, com base nos textos e nos seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Inclusive, a luz plano polarizada é uma radiação eletromagnética em que eu planifiquei um dos campos e ela passou a não ter um dos campos. Então, o campo eletromagnético ele deixou de ser uma coisa transversal de 90 graus, passou a ser uma coisa só. Mas, enfim. A luz, letra A. A luz de lâmpadas brancas, as micro-ondas e o laser vermelho podem ser considerados exemplos de radiação não ionizante. Essa aí tá fácil. Com certeza essa é a nossa resposta, né? A luz da lâmpada branca, se fosse ionizante, a gente ia sofrer com diversos problemas de pele só por estar embaixo da luz branca. E a luz branca é a luz da cozinha, né? Uma luz branca, certo? Micro-ondas é um comprimento de onda usado para aquecer a comida. Ele não vai ionizar, ele não vai arrancar elétron de nada, ele só vai aquecer. Beleza? E o laser vermelho também não é ionizante. A gente está vendo o laser vermelho, ele não tem energia suficiente para ionizar, beleza? Letra B, radiação eletromagnética de comprimentos de onda maiores. Comprimentos de onda maiores tem um efeito ionizante mais acentuado, não. A gente viu que o comprimento de onda menor é mais energia. Quanto mais energia, maior a chance de eu arrancar um elétron. Então, comprimento de onda maior, não, menor. Letra C. Luz visível não pode ser considerada uma forma de radiação. Aí eu ouço. Aí eu ouço. Uma vez que tem efeitos desprezíveis sobre tecidos. Não é o efeito que faz sobre o corpo humano que diz o que é uma radiação ou não, né? O controle remoto, por exemplo, da televisão, do ar-condicionado, ele tem radiação infravermelho, o celular emite radiação e são comprimentos de onda totalmente não nocivos, né? As ondas rádio são uma forma de onda, então é o comprimento de onda altíssimo, energia baixa, então não faz mal nenhum, pode ficar tranquilo. Pode ficar com o celular no bolso que não vai dar nada não. Letra D. O efeito fotoelétrico é um exemplo de interação de radiação não ionizante. Não, o efeito fotoelétrico é quando arranca elétron. Se arranca elétron, radiação ionizante. E letra E. A liberação de elétrons de moléculas de tecido do corpo humano por radiações ionizantes não afeta as propriedades químicas. Não só afeta as propriedades químicas, como causa diversos males, né? A formação de radicais livres, a maior chance de câncer, aumento de índice de câncer de pele, é justamente devido à radiação ionizante, mais especificamente uma parte do ultravioleta aí, que é inclusive o que ele mencionou, parte do que ele mencionou aí no texto, que é uma radiação que vem do Sol, é filtrada em parte, mas ainda chega, e se a gente consumir de uma maneira excessiva, ela acaba sendo nociva, justamente porque ela vai ionizar, né, vai arrancar elétrons e as moléculas passam a ser radicais livres são muito mais reativos, o que pode causar um dano em tecidos do corpo, em células, enfim. Beleza pura? Essa foi a 57, gabarito. A 72, gabarito letra A. Vamos para a 74. A obra Rosa e Azul, também conhecida como As Meninas Karen Danvers, é uma pintura a óleo de Pierre-Auguste Renoir. Aí tá a pintura, né? Tem uma parte aqui embaixo, mas aí eu perguntei pro autor se ele achava ruim eu cortar e ele falou que estava de boa, porque era para ensinar pro vestibular, então ele falou que eu podia. Numa aula de arte, solicitou-se aos alunos que fizessem uma releitura dessa obra utilizando uma tinta preparada com extrato de repolho roxo. Esse extrato fica rosa em valores de pH menores que 5 e azul em valores próximos a 8, conforme a figura a seguir, que mostra a cor da solução em diferentes valores de pH. E aí a gente tem, né, um
milhão de cores aí do repolho roxo, né? Um dos indicadores ácido-base mais fáceis de você trabalhar, né? Primitivos, digamos assim. E a gente precisa de uma tinta rosa e de uma tinta azul. Ele falou que azul, valor próximo a 8. Então, se a gente tem um pH próximo a 8, na verdade, vamos começar com a rosa. pH igual a 5 ali, né? Aproximadamente ali 5. A gente vai ter a cor rosa. É um pH levemente ácido, ou seja, a gente está falando de um pH para substância ácida. Show? E agora o pH ali por volta de 8, ele já vai ser levemente básico. Ali por volta de 8, para a gente conseguir o azul, ele vai ser um pH básico, levemente mais básico. Então a gente vai procurar uma substância que dê a cor rosa através do pH ácido e outra substância que dê a cor azul através do pH básico. Vamos lá. Com base no exposto, quais alternativas apresenta compostos ou produtos que poderiam ser usados para preparar uma tinta rosa-vermelha? Então, beleza. Tinta rosa-vermelha e uma azul-verde. Ou seja, né, eu estou ali do 8 para frente, né? Esse azul aqui é o que eu estou querendo. Roxo, verde. Ele falou verde, né? Então, vou até o verde. E o rosa vermelho, ele está querendo daqui até aqui. Então, obviamente, a gente está falando de coisa básica para o azul e ácida para o vermelho rosa. Açúcar. Açúcar não vai alterar pH, né? Açúcar sacarose. Sacarose não tem caráter ácido ou básico, beleza? Então, vamos escrever aqui que açúcar de mesa, né? Sacarose, ela é uma molécula orgânica C12H22O11. Felipe, eu preciso saber isso? Não. E ela não vai ter característica ácida e nem básica, beleza? E sal de cozinha também não, né? O NaCl. Eu poderia ter um caráter ácido ou básico num sal neutro? Sim. Só que o NaCl, quando ele dissocia em Na+, e Cl-, a gente vê de onde vieram esses íons, né? E a gente vê que o Na+, ele veio do NaOH, que é uma base forte, então não ocorre hidrólise. E o Cl-, sua vez, veio do HCl, que também é um ácido forte. Então, nenhum dos dois vai hidrolisar. O que seria hidrolisar? Vamos supor que o Cl- tivesse vindo de um ácido fraco. Ele pegaria os íons H+ de volta, sobraria o H-, o meio ficaria mais básico, né? Então, é uma hidrólise que aconteceria, mas não é o caso, porque os dois são derivados de espécies fortes. Então, eles tendem a ficar ionizados, dissociados. Letra B, sal de cozinha e bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio ele é interessante, de fato. Por quê? Vai rolar uma hidrólise no sentido de que o Na+, a gente já viu, ele vem do NaOH, mas o HCO3-, ele vai fazer essa reação de hidrólise vai consumir um H+ ali para se tornar H2CO3. Isso aqui é um equilíbrio, né? Ele vai consumir esse H+ da água para se tornar o H2CO3 e vai sobrar o H-. Adivinha só? O meio fica básico. Vou até botar a tintinha azul que ele quer ali, ó. Então, de fato, se eu inserir o bicarbonato, o meio vai ficar básico. Então, bicarbonato poderia servir, mas o sal de cozinha não deixa nada ácido, beleza? Letra C, bicarbonato de sódio para deixar ácido? Não. Vinagre deixa ácido. Vamos ver aqui. Deixa eu botar uma bolinha vermelha em cada substânciazinha que eu analiso.
bicarbonato de sódio. Então, bicarbonato de fato vai ajudar. Esse aqui é o sal de cozinha. Beleza. E o vinagre? O vinagre ele tem como o composto responsável aí pela característica principal dele o ácido acético aí numa concentração bem baixa, aí 4%, uma concentração bem baixinha. E o ácido acético, de fato, né, o nosso CH3COOH, e aproximadamente, vou botar aqui 4%, a gente tem um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ele vai ser o responsável por uma característica ácida. Mas aqui está o contrário, né? O que eu quero rosa vermelha, eu quero ácido. Bicarbonato de sódio deixa básico. E o que eu quero azul verde, eu quero básico. Vinagre deixa ácido. Então, chora. Letra D, açúcar, a gente já viu que não faz nada. E soda cáustica. Aí o cara tá agressivo, fi. Aí o cara tá agressivo. Perdeu a paciência e ele quer basificar o treco de qualquer forma. Soda cáustica é o nosso hidróxido de sódio, certo? E aí, hidróxido de sódio, nossa senhora, aí vai ficar básico mesmo. É capaz de ficar amarelo. Mas, de qualquer forma, o açúcar não vai fazer. E ele não quer também que fique amarelo, ele quer que fique verde, né? Mas o açúcar não vai fazer o papel de deixar ácido. Então, soda cáustica, a gente tem aí NaOH, que a gente já viu que é uma base forte. Vou reescrever aqui, que é base forte. Então, de fato, vai deixar muito básico, vai até passar do pH que ele quer lá, da faixa de azul verde. E letra E, nossa resposta, né? Vai ser suco de limão. O de limão é ácido, né? A gente já viu em outra questão isso, não lembro qual questão, mas a gente já viu. E bicarbonato de sódio. Então, suco de limão ácido. Deixa eu reescrever aqui para eu ter espaço para falar do suco de limão aqui. Suco de limão ácido, bicarbonato de sódio básico. Vou escrever aqui. Essa tinta laranja maravilhosa. Ácido e minha tinta azul básico. E aí, vamos falar aqui do suco de limão, né? Suquinho de limão. Ácido toda a vida. Beleza? Com isso a gente tem essa resposta, letra E. E vamos para a última questão. O processo de transporte de O2 para a respiração pode ser entendido como um processo de equilíbrio químico entre a hemoglobina e o O2. A hemoglobina, HB, é uma proteína do sangue responsável pelo transporte do O2, que também pode existir na forma protonada, como HbH+. Dependendo da concentração de CO2, podem ocorrer a alcalose ou a acidose respiratória. A ligação do oxigênio com a hemoglobina protonada, HbH+, gera a forma oxigenada, HbO2, como pode ser representado pela equação química simplificada. E aí a gente está vendo essa equação química simplificada, né? Que é um equilíbrio químico, onde a gente tem a hemoglobina protonada mais O2, dando a hemoglobina oxigenada mais H+. O dióxido de carbono liberado na respiração pode alterar esse equilíbrio devido à formação de ácido carbônico representado pela equação. E aí a gente tem o CO2 reagindo com água, liberando o H+, que já veio do ácido carbônico, mais o íon bicarbonato. Beleza? E aí, com base nessas informações, é correto afirmar
Nos pulmões, onde a concentração de oxigênio é mais elevada. Perfeito. A forma de hemoglobina favorecida é a protonada. Não. Se a concentração de oxigênio é mais elevada, vamos reescrever essa equação aqui. Precisa. Se a concentração de oxigênio para a camada certa, se a concentração de oxigênio é mais elevada. Por que não está saindo da minha cor? Não puxou a cor. Se a concentração de oxigênio é mais elevada, então o equilíbrio, o princípio de Le Chatelier, vai fazer o quê? Vai deslocar para consumir. Então a tendência é que tenha mais hemoglobina oxigenada do que protonada. Beleza? Então, no favorecido é a protonada. Tá errado. Nos tecidos humanos, onde é consumido O2 pelo metabolismo, a forma de hemoglobina favorecida é HbO2. Então, vamos lá, eu estou consumindo O2. Consumindo O2 pelo metabolismo, a forma de hemoglobina favorecida é HbO2. Não, se eu estou consumindo, vou ter que reescrever essa equação. HbH mais O2, dando HbO2 mais H+. Bom, na primeira hipótese a gente aumentou essa concentração aqui e a reação foi para o lado de lá. Na segunda hipótese, da letra B, consumido o O2. O que é consumir o O2? É diminuir a concentração do O2. Se eu diminuo a concentração do O2, o equilíbrio desloca a reação para repor esse O2. E aí eu favoreço a hemoglobina protonada. Beleza? Então, na situação aqui do vermelho, eu favoreci a oxigenada. Na situação do azul, eu favoreci a protonada. Beleza. Então, errou. Letra C. Quando uma pessoa expira mais depressa que o normal, ou seja, ela está jogando o CO2 para fora, então já vamos reescrever essa equação aqui. É CO2 mais água, dando H+, mais HCO3-. Ou seja, nessa situação aqui, o que é o expira mais depressa do que o normal? Ela está jogando CO2 para fora. Quando ela joga CO2 para fora, o que o equilíbrio faz? Trabalha para repor. E aí consome esse H+, favorecendo a hemoglobina oxigenada. A concentração de oxigênio, de dióxido de carbono no seu sangue diminui? Sim. A forma favorecida é a protonada? Não. Se eu estou jogando o equilíbrio para formar mais CO2, para repor o CO2 que eu estou expirando, eu estou consumindo o H+. Como eu estou consumindo o H+, aqui ele diminui. Quando ele diminui em cima, o que o equilíbrio atua para fazer? Deixa eu só distanciar isso aqui da borda de cima. Eu consigo manipular melhor. O que o equilíbrio vai atuar para fazer? Para repor. Então a forma favorecida é a oxigenada, não a protonada. Beleza? Então, letra C errou. Letra D. Nos tecidos humanos, onde é liberado o dióxido de carbono produzido pelo metabolismo, a forma de hemoglobina favorecida é a forma protonada. Nos tecidos humanos, onde é liberado o dióxido de carbono produzido, então eu estou aumentando a concentração de CO2, consequentemente, o equilíbrio desloca para formar mais H+, consequentemente tem mais H+ aqui, consequentemente eu desloco o de cima para formar mais hemoglobina protonada. Sim. Eu diria que sim. O que seria liberado o dióxido de carbono produzido pelo metabolismo? Não é expirar ele, é aumentar a concentração, é produzir ele. Quando eu produzir ele, o equilíbrio de cima joga para cá. Quando ele joga para cá, a concentração de H+ faz o quê? Aumenta. Quando ela aumenta, o que o equilíbrio de cima faz? Atua para consumir. Então, hemoglobina protonada.
Nos tecidos humanos, a letra E. Nos tecidos humanos onde é liberado o dióxido de carbono produzido pelo metabolismo, a forma da hemoglobina favorecida é HbO2. Aí, não. Liberado o CO2, vai acontecer o que a gente está vendo, que liberou o CO2, tem mais CO2 no organismo, então eu vou consumir ele, vai virar mais H+, aumentando o H+, na reação de cima eu consumo ele, gero mais hemoglobina protonada. Beleza? E fechou. Povo lindo, muito obrigado pela paciência mais uma vez. Se puderem curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, me seguir nas redes sociais, professor Felipe G no Instagram, Felipe com 2 P's, tem um nomezinho aqui em cima. Tamo junto. Vou deixar aqui no card do vídeo também a playlist com as resoluções das outras provas da FUVEST primeira fase. E sigamos nessa sequência aí, bons estudos e até a próxima. Valeu, valeu.